A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos tratar mais um episódio, um tanto quanto spin-off da nossa série do Exílio a Cristo. A série está chegando ao fim, nos aproximando da igreja cristã primitiva, do domínio romano, do fim da série histórica, geográfica, política, regional, para falarmos do cristianismo, continuar a nossa série a respeito das religiões. Vamos falar da Septuaginta. Foi um fato importantíssimo que aconteceu no período ptolomaico. Tem vídeo dentro da série aqui no canal falando sobre isso. E o Septuaginta é o que a gente tem de mais próximo, se é que a gente pode dizer assim, da nossa Bíblia tradicional. Ela é a tradução do hebraico para o grego, que desembocou até o latim. Então é o que nós temos de mais próximo, tá? Ela é a mais influente e mais importante tradução do Antigo Testamento e transcende o judaísmo helenístico. O judaísmo grego influenciou principalmente o cristianismo primitivo, que é o que eu acabei de falar, tá bom? A tradição mais conhecida sobre a origem é uma carta de Aristeias para Filócrates, porém alguns estudiosos consideram uma carta com um codinome, tá? Então é um pseudoepígrafo, não foi eles mesmos que falaram, conversaram, um recebeu a carta do outro, tá? Foi o Ptolomeu II Filadélfio, segundo Aristeias, tá? Que escreveu ele governou o período ptolomaico, o Egito, entre 285 e 247, foi o período de dominação egípcia de Israel, tá? Ele era um importante investidor, um patrono da Biblioteca de Alexandria e teria solicitado a tradução das leis judaicas para o grego. Por que esse nome Septuaginta? Porque seriam 72 sábios judeus, 6 de cada uma das 12 tribos de Israel. Tem vídeo aqui no canal falando sobre. E eles foram enviados de Jerusalém para Alexandria, no Egito, para trabalhar. E trabalharam individualmente e milagrosamente, cada um em suas salas, para poder traduzir de forma idêntica, e foi idêntico, essa tradução, tá? Segundo as lendas e a tradição rabínica, tá? Não tem nenhum informativo histórico que diga, foi exatamente assim, mas é o que nós temos de mais próximo para a gente tentar entender. E traduzindo do latim, Septuaginta vem dos 70, tá? Ou LXX, uma aulinha de matemática, número romano. O L do LXX significa 50, X, cada X é 10, então L mais XX é 50, tá? Fontes históricas seguras corroboram que em Alexandria começou no século 3 a.C. esse trabalho, mas foi um processo muito mais demorado, tá? E não é uma única obra e sozinha, tá? É um projeto que se estendeu por vários séculos. A gente já vai tratar dos documentos. Começou no século 3, podendo chegar até o século 1 antes de Cristo, antes da nossa era comum. Os primeiros livros a serem traduzidos foram os 5 primeiros, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e o Deuteronômio, tá? Por volta do século 3 antes de Cristo, tá? O restante dos livros foram traduzidos depois, e a necessidade na diáspora, ou seja, cada canto tinha judeu. E essa, principalmente por causa do mundo helenístico, do grego, através do período macedônico, do período de Alexandre o Grande, motivou a necessidade da tradução por conta dos judeus que já não falavam mais hebraico e nem ou aramaico fluentemente, tá? Por causa do exílio dos arameus, dos assírios, tá? Mas era um grego koiné, um grego misturado com o hebraico, tá? E varia a qualidade, ou seja, nós temos as Almeidas, Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, Almeida do século XXI, são as mais, são as traduções. Eu cheguei a comentar aqui no canal um vídeo sobre transliteração e tradução, que são diferentes, e algumas traduções são mais parafraseadas, como as novas linguagens internacionais, tradução do dia de hoje, ou a própria King James, que é uma versão anglicana. Nós vamos falar sobre o anglicanismo aqui no canal, que é um segmento cristão protestante da Inglaterra, tá? Então nós vamos falar, eu tenho vídeo aqui no canal sobre tradução e transliteração, então não vou me estender. Esse vocabulário grego é o grego hebraico, como eu falei, o grego koiné, e é um produto linguístico híbrido, tá? Os manuais mais antigos da Septuaginta datam até do século 3, 4 antes de Cristo, Varia muito, mas os especialistas dizem que foi século 3 antes de Cristo, podendo chegar até o século 4 depois de Cristo, e ter o Codex Vaticanus, que é um dos mais antigos manuscritos gregos da Bíblia, incluindo a Septuaginta e o Novo Testamento, tá? O Codex Sinaiticus, que vem do Monte Sinai, que foi descoberto no Monte Sinai, e é um manuscrito quase completo da Bíblia grega. O Codex Alexandrinus, que também é outro importante documento grego da Bíblia, é datado no século V
século V depois de Cristo. É de imensa importância analisar Septuaginta antes da descoberta dos manuscritos do Mar Morto, que era uma fonte em muitos casos mais antiga. Tá? Então o que nós temos de Bíblia hoje é a união dos manuscritos do Mar Morto. Futuramente eu vou falar do que foi esses manuscritos. E agora juntando com a Septuaginta, então o texto hebraico a gente conhece o que conhece hoje graças à Septuaginta. Ela oferece uma perspectiva sobre o texto hebraico, em vários casos difere do texto massorético, tá? Que é a transliteração, o original em hebraico mesmo, tá? Padrão, que é a base do Antigo Testamento, tá? E essa Septuaginta, a tradução do grego koiné, o texto massorético que é o original, tem muitas diferenças, muitas disparidades. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre essa diferença e desempenha um papel fundamental em diversos aspectos, tá? Principalmente a Bíblia dos judeus, que é a escritura padrão para essa vasta comunidade judaica grega, tá? Antes e durante do período do Novo Testamento, tá? A base da igreja primitiva cristã, os autores do Novo Testamento, ao citarem o Antigo Testamento, usam a Septuaginta e não diretamente o hebraico original. Por isso que as traduções acabam faltando algumas informações e perdem um pouquinho da profundidade, porque era a versão mais utilizada e mais conhecida entre os cristãos primitivos e contribuiu para a formação da teologia cristã. Por exemplo, Isaías 7,14 e em Mateus 1,23 utiliza a palavra grega partenos, que é virgem, enquanto no original usa alma, que é jovem, tá? Então isso é uma das várias questões discutidas a respeito da Septuaginta. Serviu como base também para traduções do Antigo Testamento para outras línguas como Vetus Latina, o copta, o siríaco, o gótico, o armênio, entre outras, tá? Porém, há muita controvérsia, principalmente com os judeus mais ortodoxos, os judeus rabínicos, tá? Com o tempo, o uso da Septuaginta pelos cristãos levou os rabinos e os judeus a se distanciarem dela e promoverem novas traduções gregas, e aí o problema de sair tão distante do original. Por isso que nós estamos tão longe do original, como é o caso de Áquila, Teodócio e Símaco, que eram as traduções mais literais e aliadas ao texto hebraico, que tornou o que nós temos hoje de texto massorético mais próximo que tem do original, tá bom? Houve até mesmo um desdém rabínico por aqueles que liam os livros apócrifos, como é o caso dos Macabeus, né? O livro de Judite, o livro de Baruque, ou o caso de Enoque, Evangelho de Adão e Eva, enfim, tá? Mas não no cânon hebraico posterior, tá? Que estavam presentes, esses que eu falei, alguns estão presentes na Septuaginta, mas no cânon hebraico posterior não é o caso, tá? Aí vamos entrar agora em outro detalhe, livros canônicos e apócrifos, tá? Canônico é o que está na Bíblia protestante, isso é o que a maior parte das Bíblias segue. Aí tem a Bíblia católica, que tem alguns livros que foi o que eu acabei de falar, Judite, Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, não fazem desse cânon hebraico tradicional e, consequentemente, da maior parte das Bíblias protestantes, mas são considerados, como eu falei exatamente agora, pela Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa da Síria, tá? Vai ter vídeo aqui no canal falando sobre as religiões para vocês entenderem por que a Igreja Católica tem dois nomes. Então, Igreja Católica de Roma e Ortodoxa, tá? Vamos lá, exemplos como eu acabei de dar: Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico ou Sirácida. Então esse Eclesiástico não é o livro do Eclesiastes da Bíblia protestante, é outro, tá? Baruque, 1ª e 2ª Macabeus, e algumas adições aos livros de Esther e Daniel também estão diferentes aí, tá? Estudos modernos apontam a Septuaginta como um campo vibrante de estudo acadêmico para tentar entender o período histórico. O mesmo trabalho que eu estou fazendo aqui de uma forma mais enxuta, a Septuaginta é um trabalho, tá? É um crescente reconhecimento da importância para a história da língua grega e do grego koiné como objeto de estudo em si, revelando as particularidades e influências semíticas desse período aí, ptolomaico e seleucida, tá? Para entender a questão de Novo Testamento, é necessário compreender as tradições textuais desse Antigo Testamento dessa época, entre a Septuaginta e o texto massorético, para tentar entender a questão vocabular, as nuances dessa comunicação que era baseada antigamente no hebraico oral, tá? E oferece insights, várias ideias sobre as crenças e práticas do judaísmo grego da época do silêncio profético, tá? E do cristianismo primitivo também, tá? Então vamos lá, agora vamos aprofundar um pouquinho mais a questão do que foi Septuaginta, para a gente fechar também, tá? Se você for pegar até o século V, que é um dos documentos mais antigos da Septuaginta, e pegar de 300 a.C. até essa época, são praticamente 1000 anos de história.
é um período muito complexo e o trabalho do canal é justamente jogar luz de uma forma organizada, compilar os conhecimentos, período babilônico, persa, egípcio, grego, romano, o restinho de independência, até porque se você for pegar também outro ponto importante, ali do período asmoneu, revolta dos macabeus, até praticamente a Segunda Guerra Mundial, que é quando Israel começa a ter um ponto importante na história, eu vou compilar também futuramente uma série a respeito do que aconteceu com Israel após o domínio romano, tá? Porque é muita história que a gente acaba não vendo pura e simplesmente por não estar na Bíblia. Para no Império Persa, volta em Cristo, e aí, o que aconteceu, né? Então vale a pena a gente entender. Terminada a semana, Revolta dos Macabeus, sexta-feira, ontem festas judaicas e hoje a Septuaginta. Semana que vem, partes finais, tomando rumos finais, a nossa série do Exílio a Cristo. Foi um prazer imenso ter feito isso, estou muito, muito contente, espero que fique aí por gerações e gerações esse conhecimento da Palavra de Deus, falar do Eterno, é um prazer imenso e fico muito contente por estarmos nos conectando e estarmos todos aprendendo, tá bom? Deus abençoe a todos e muito obrigado até aqui.